Estamos aqui para falar a palavra de Deus para você e é a última mensagem deste ano de 2021 e Deus tem promessas para todos nós. Eu sempre tenho pensado assim, quem tem promessa não morre, e é uma verdade. Também tenho pensado, quando Deus tem algumas etapas para cumprir na nossa vida, a gente permanece vivo. E com a certeza de que Deus tem etapas a cumprir conosco, é que estamos vivos aqui. Sabemos que falar de promessa, quando você pega um exemplo como o de Abraão, te deixa com liberdade para você falar sobre quem teve uma grande promessa. Abraão recebeu o único título que nenhum homem depois dele ou antes dele recebeu, chamado o pai da fé. Abraão teve 3 promessas de Deus. E Deus, quando promete, ele cumpre. E Deus decidiu cumprir a promessa que tinha com Abraão. E quando nós vamos para Gênesis, no capítulo 15, versículos 18, 21, 17 e 8, e também vamos para Gênesis 12, 2, 17 e 4, nós encontramos 3 promessas que Deus deu para Abraão. Deus tratou com Abraão de uma forma inusitada. Deus mandou anjos falar com Abraão. Deus mandou anjos falar com Sara. Abraão já era idoso, com 75 anos ou um pouco mais. E Sara também idosa, porém, Sara era estéril, ela não gerava filhos. E Deus dá uma determinação para Abraão e dizendo, olha Abraão, eu te dou uma promessa e você tem que acreditar. Abraão diz que eu criei, e Deus diz, e porque você creu, a tua fé foi reputada como justiça. E ele alcançou o favor de Deus, a bênção de Deus. Deus prometeu a Abraão que ele teria um lugar para morar. Ora, Abraão era rico, era um homem latifundiário, tinha fazenda, tinha gado, tinha ovelhas, ele tinha plantações. E Deus vai a Abraão e diz, sai do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Se fosse eu, talvez, eu iria questionar a Deus. Primeiro, para onde? Quando o Senhor quer que eu vá? E por que eu tenho que sair do meio da minha parentela? Mas Abraão creu. E ele tinha, na verdade, um propósito de Deus estabelecido para a sua própria vida. E ele ia sair de Ur dos Caldeus, iria ser encaminhado a uma terra, até alcançar a Canaã terrestre, o que Deus lhe havia prometido. Deus prometeu a Abraão que ele também, como promessa, ele seria um homem que representaria Deus em todas as nações do mundo. Não há ninguém na face da terra que não seja da descendência de Abraão. Todos nós somos descendentes de Abraão. Deus declarou a ele, sabe Abraão, eu vou te dar muitas nações também como herança. Eu me comprometo com você. Deus não promete por brincadeira. Deus não promete para fazer experiência. Deus não promete para deixar dúvidas. Deus não promete para que você não venha abraçar aquilo que Ele te prometeu. Esperar um tempo tão enorme na vida humana não é muito fácil. Eu, por exemplo, recebi uma promessa de Deus, juntamente com a minha mulher, a pastora Eliane, de que estaríamos à frente de um grande rebanho e que estaríamos substituindo meu pai, e eu não queria isso, mas eu tive uma experiência muito grande com Deus. E nós vimos o quarto de luz apagada se transformar num dia, quando Deus tratou comigo e com ela, nos dando uma promessa.
E eu aguardei 20 anos, mas eu não tinha expectativa, porque eu não queria aquilo. Mas Deus não vai te perguntar se você quer, se você deseja. Deus te escolhe. E quando Deus escolhe, Ele decide, porque é Deus. Outro dia alguém veio falar para mim, mas Deus é um super Deus? Eu disse, Deus não precisa ser super, porque Ele sendo Deus já é o suficiente para ultrapassar qualquer palavra de super. Deus vai a Abraão e falou, olha, eu quero te fazer uma segunda promessa. Você, além de ter um lugar para morar, eu vou te dar ainda a oportunidade de gerar filhos. Abraão toma uma atitude errada, foi ter um filho com a sua criada e logo criou-se um problema que está estabelecido no mundo até hoje. Mas no momento que ele se arrependeu, Deus passa um bom tempo sem falar com Abraão, até que ele vai e oferece um sacrifício. Aconteceu um outro fato que Abraão disse, olha, eu estou muito cansado, porque estou oferecendo isso para Deus. Deus há 14 anos não fala comigo. E Deus não respondeu durante o dia todo. Mas ele tomou uma atitude que ele cortou todos os animais pelo meio. E Deus não falou com ele. Mas Deus resolveu, numa manhã muito cedo, tratar com Abraão. E desceu fogo dos céus e passou pelo meio do sacrifício, onde as duas partes da oferta estavam de um lado e do outro. E isso indicava, Deus está restabelecendo a aliança com Abraão. Mas Deus disse para ele também, sabe, Abraão, não é uma promessa para se cumprir agora. E toda promessa tem etapas. Como ouvi na terça-feira um companheiro pregando sobre estações, e Deus trabalha com estações. Tanto é que o mundo é feito de estações. O mundo tem primavera, o mundo tem verão, o mundo tem outono, o mundo tem inverno. E quem viveu essas estações sabe muito bem a característica de cada estação. Deus disse para Abraão, em segundo lugar, Abraão, eu te prometo uma grande nação. Você vai ser pai de uma grande nação. Em terceiro lugar, Abraão, eu ainda vou te dar a promessa que você vai ser pai de multidões. Abraão recebeu a promessa, mas ele não estava receioso. Sara ficou receiosa, mas houve um momento que ele riu da promessa, e quem ri da promessa está sujeito a aborrecer Deus, a entristecer Deus. Se Deus prometeu, creia que Ele não é Deus para que minta, e Ele não é filho de homem para não cumprir o que prometeu. Deus é fiel em sua palavra, e Ele vela para cumpri-la. Mas se passariam 25 anos. Abraão, da idade de 75 anos, já estava chegando nos 100 anos. Eu quero mexer um pouquinho com você, no seu intelecto. Um homem de 100 anos já não podia ter um sêmio fértil. O sêmen de Abraão não podia ser fértil. Mas assim como Deus fez com Maria, e implantou um sêmen do céu, e nasceu Jesus, Deus fortaleceu também o sêmen de Abraão para gerar um filho. Deus também trabalhou em Sara, que era idosa, abriu a sua madre e trabalhou nos seus óvulos para que ela fecundasse. E os milagres não se explicam, milagres se vive. E nós que conhecemos vários milagres de Jesus e vários milagres que Ele opera ainda hoje, sabemos que Ele é capaz de fazer o que você não imagina. Deus, pela fé, traz à existência o inexistente. Deus, pela fé, Ele traz coisas que nós jamais imaginaríamos que Ele pudesse fazer. Deus é fantástico, Deus é tremendo, Deus é poderoso e Ele pode realizar
aquilo que ele também te prometeu. E Abraão aceitou esse chamado, saiu, mas cometeu um erro já na sua saída. Em vez de sair do meio da sua parentela, levou o seu sobrinho Ló, levou seu pai, e lá na frente ele disse para Ló: olha, nós estamos vivendo um momento dramático, seus criados brigam com os nossos criados. E Ló foi para as campinas, e Abraão ficou nos pedregais. Deus tem promessas que ele vai cumprir com você. Eu vou repetir, com você, e a terceira vez com você. Agora, assim como Abraão teve uma promessa, e Deus fez com que Sara gerasse um filho, ele primeiro troca os nomes de Sarai para Sara, de Abrão para Abraão, e nasceu Isaque. Deus cumpriu a sua promessa e a grande nação está na face da terra. Deus também nos fez uma promessa. E ele disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Deus também disse: olha, aquele que me aceitar na pessoa de Jesus terá direito à vida eterna. Olhe para você mesmo e veja que a promessa que Deus fez através de Jesus está lá no Calvário, aonde ele bradou: Pai, está consumado, e ali ele decretou a minha, a tua e a nossa salvação. E eu quero declarar para você que no dia de hoje Deus tem salvação plena para te dar. E se ele prometer, você pode viver ainda muitos anos, mas a eternidade nos espera. A nossa promessa é o céu. A nossa promessa é a vinda de Jesus. Aceite Jesus como Salvador. Tome posse dessa palavra e tenha certeza que a vida eterna de salvação vem para aqueles que tiverem Jesus como Senhor. Eu te abençoo nesse dia, terminando um ano de lutas, mas de grandes vitórias, porque Jesus é o campeão para nos dar a vitória que precisamos. Deus te abençoe, feliz ano novo e vamos juntos em nome de Jesus.